A comunidade judaica foi uma lufada de ar fresco na cidade e ainda hoje se registram as marcas que deixaram em particular nos lanifícios. Na Rua das Flores podemos ver pequenas casas de 2 ou 3 pisos com a tradicional porta grande e porta pequena. Uma até tem uma janela manuelina e outras têm no interior uma passagem que permitiu o encontro discreto na sinagoga. A rua está a ser renovada e algumas casas estavam em obras quando da minha visita. Mostraram-me uma dessas passagens que foi agora descoberta quando realizavam obras na casa. A presença dos judeus remonta ao século XII e nos séculos XV e XVI foi uma das mais relevantes em Portugal. Praticamente é a partir de 1480 que os judeus de Castela começam a fugir porque o ambiente não é, é um ambiente já de algum perigo quando se faz a unificação dos vários reinos através do casamento pelos reis católicos. Portanto, começa em 1480 e vêm para Portugal, fixam-se fundamentalmente nas zonas de fronteira, aqui nas zonas de interior, uma questão de proteção, estabelecem-se e nós podemos ver que a judiaria da Covilhã era das duas mais importantes de todo o território entre o Douro e o Tejo e era a primeira da beira interior em número de habitantes e também em valor económico. Eram exatamente essas duas características que mostram ali uma comunidade forte. Elisa Pinheiro, investigadora de História Contemporânea e antiga diretora do Museu dos Lanifícios da Universidade da Beira Interior, referiu ainda um bairro anterior ao apogeu da presença dos judeus. Seria a primeira judiaria. Acede-se pela rua António Augusto Aguiar por uma passagem estreita da largura de uma porta de um dos prédios e somos surpreendidos por um aglomerado de pequenas habitações onde viviam os judeus. Algumas das casas ainda têm a traça original e são habitadas. Com a fuga de Espanha, surge uma vaga de judeus letrados e com conhecimentos inovadores para a época em várias áreas do saber, como por exemplo na cosmografia. Por exemplo, o mestre José Vizinho, que de facto trabalhou com Abrão Zacuto. A verdade é que era da Covilhã, era cristão novo e que tem um papel importantíssimo na preparação do conhecimento que de facto era necessário para o movimento da expansão. Depois os Goleima, um conjunto de outros homens, para além do mestre José Vizinho, o Jacó Goleima, por exemplo, que vai manter-se até chegarmos mais tarde, era o Manuel Mendes Vizinho, que era neto do mestre José Vizinho, foi médico de Dom Sebastião, foi nomeado com o Pedro Nunes como consultores para se pronunciarem sobre a reforma do calendário juliano passou a gregoriano. Nessa altura, os grandes centros de conhecimento mais próximos eram aqui Salamanca? Salamanca, claro. Há uma forte ligação a Salamanca, não? Coimbra foi menor, era muito mais, porque temos que compreender que no século XV e no século XVI a fronteira era uma fronteira ténue. Uma outra área de conhecimento que os judeus desenvolveram na Covilhã e que é uma marca que chega aos nossos dias é nos lanifícios. É uma influência fulcral nos lanifícios. Podemos considerar que aquele regime de produção doméstica que já era especializada e de que já nos falava o Gil Vicente, os panos covilhães e os finos panos que se fazem cá, depois, a partir do século XV, passa a ser mais especializada ainda quando, sobretudo nas mãos de cristãos novos, se criam as primeiras oficinas de acabamentos, em que o tecido é apurado ao nível da última fase, da ultimação, que é exatamente os tintes, os pisões e as tendas. E isso está nas mãos de cristãos novos. E é aí que, de facto, nós vemos uma prosperidade nos lanifícios. E vão ser esses donos dessas oficinas que depois as vão tornar cada vez mais completas. Lentamente vai dar origem às fábricas. Passando agora para os dias de hoje, do ponto de vista físico, há ainda muitos destes testemunhos ou não? Há famílias cristãs novas que ainda vivem na Covilhã. Não nos esqueçamos que houve, de facto, com o Barros Bastos, em 1929, a revitalização da judiaria da Covilhã. Havia muitas famílias cristãs novas que ainda participavam para a obra Capitão Barros Bastos. Para lá dessas famílias que se mantêm ainda, que têm alguma tradição, temos depois os testemunhos patrimoniais. As mais importantes fábricas de lanifícios ainda hoje foram de cristãos novos, do século XIX. A referência de Elisa Pinheiro ao início do século XX, à revitalização da comunidade judaica em junho de 1929, chegou a ter 6.000 cripto-judeus. Com o novo regime, implantado a partir de 1932, desapareceu mais esta oportunidade de uma presença forte de judeus na Covilhã e nem sequer resistiu a nova sinagoga, entretanto construída
próximo da Igreja de Santiago. Ficaram alguns nomes, memórias de rituais, a herança dos lanifícios e um forte contributo científico para a epopeia dos descobrimentos.